Bem-vindo ao episódio 4. Para você que está cansado de enrolação e quer entender o básico da economia, aqui nós conversamos de maneira simples, rápida e com exemplos práticos. Se você está gostando de acompanhar os episódios, então não esqueça de dar o seu joinha e compartilhe o vídeo. Meu nome é Luiz Azevedo. Só como curiosidade, esse slide mostra o mercado flutuante de Damon Saduek, a 100 quilômetros de Bangkok, na Tailândia. Nesse episódio 4 e nos três próximos, o quinto, o sexto e o sétimo, nós vamos conversar sobre a demanda e os fatores que a influenciam. A Starbucks é um bom exemplo de modelo de negócios onde uma empresa criou demanda para os consumidores americanos tomaram café de boa qualidade, né? Os americanos, historicamente, eles preferem chá. Isso é um costume herdado dos britânicos. Ou então eram acostumados a tomar uma água suja, né, feita com café solúvel, que eles chamavam aquilo de café. Então aí está um bom exemplo de geração de demanda. Só para relembrar o episódio anterior sobre a lei da demanda, portanto, com tudo mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço desse bem aumenta. A curva de demanda pode ser representada em um gráfico simples de preço versus quantidade. No caso, é uma reta decrescente. Isso é, o preço aumenta, a quantidade diminui. Fica claro no caso do exemplo do sorvete. Se o preço do sorvete aumentar de R$ 6 para R$ 10, a demanda por sorvete vai diminuir de 24 picolés para 16 picolés. Só para relembrar o episódio anterior sobre a lei da demanda. Contudo, mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Então, se o preço aumenta, diminui a quantidade. Se o preço diminui, aumenta a quantidade. Mas existem outros fatores que influenciam a demanda. Nós vamos avaliar o que chamamos de deslocamento da curva de demanda. Por exemplo, pense na situação real do quiosque de sorvete que mantém a mesma tabela de preço num determinado mês. O que você acha que acontece com a demanda por sorvete se fizer um final de semana com calor infernal, tipo Presidente Prudente no interior de São Paulo? Eu acredito que deve aumentar bastante, né? E se fizer um final de semana de frio ou com chuva? Eu acredito que vai diminuir. E, na prática, vai diminuir a demanda por sorvete. Como então podemos representar e visualizar essas situações do quiosque no nosso gráfico de preço versus quantidades? Não assustem, é muito simples. O que vai ocorrer é o que chamamos de deslocamento da curva de demanda. A curva que representa a demanda normal por picolé é a reta vermelha D1. No exemplo então, no final de semana de mais calor, pelo preço de R$ 10 o picolé, vai haver uma demanda maior. Então, a curva da demanda é deslocada para a posição da reta amarela D2. Portanto, a esse preço de R$ 10, a demanda vai aumentar da quantidade de 16 picolés para 24 picolés. Observe que a reta de demanda tem a mesma cara ou inclinação, só deslocou de posição. Já nos finais de semana mais chuvosos e mais frios, ocorre o inverso. Pelo mesmo preço da tabela, isso é, por R$ 10, vai haver menos demanda. Então, a curva de demanda será deslocada para a posição da reta azul D3. A demanda vai reduzir da quantidade normal de 16 picolés para apenas 2 picolés.
Vamos listar então os fatores que influenciam a demanda. São eles: o preço do bem, a renda, preços dos bens relacionados, que podem ser bens substitutos ou bens complementares, as expectativas, as preferências e o número de compradores. O que vimos nesse episódio foi o primeiro item da lista dos fatores que afeta a vontade, ou melhor, a disposição de comprar sorvete. No caso, o preço do bem. No exemplo do sorvete, se o preço do sorvete diminui de R$ 10 para R$ 6, a quantidade demandada irá aumentar de 16 sorvetes para 24 sorvetes. Se está mais barato, eu vou comprar mais. E se bobear, ainda levo para casa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar o seu like e de compartilhar o vídeo. No próximo episódio, continuaremos a falar sobre a demanda e como o fator renda, ter mais grana ou menos grana, influencia na demanda. Meu nome é Luiz Azevedo. Muito obrigado pela sua audiência.